Na alegria de Maria, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês e celebrar essa data festiva, porque, de certa forma, muitos de vocês foram parteiros e parteiras que ajudaram a CCEV a nascer, né? Então, sintam-se parte dessa história. Sintam-se parte da CCEV e sintam-se parte da festa também. A festa é da CCEV, seja nossa, né? Esse foi o útero onde a CCEV foi gestada, gerada, parida, né? Então, há laços espirituais, há laços de amizade, laços de carinho e tantas outras coisas que cada um sente aí no seu coração. Então, é isso que nós queremos celebrar hoje, né? Dando graças ao nosso Deus por tantas vidas que foram restauradas na CCEV, tantas famílias que foram reconstruídas. É difícil a gente dizer número, mas se tivesse que chutar um número assim inteiro, né? Esses 45 anos, eu diria que passaram pelos núcleos da CCEV, eu imagino que 300 mil pessoas ou mais. Passaram internados na CCEV, né? Os 9 meses e tal, como a gente acolhia os dependentes aqui, não é? Nos núcleos, 300. E aí dentro da comunidade, acolhidos na comunidade, eu imagino que aí perto de uns 35 mil passaram. Com toda a rotatividade que tem, então, né? São muitas vidas que passaram, que estão em pé, outras subiram ou desceram, não sei, depende de como viveram a vida, não é? Se viveram aquilo que aprenderam, com certeza subiram. Se não viveram o que aprenderam, aí é problema deles com Deus. Dar graças por tudo isso, com o coração alegre, com o coração em festa. Cristo, palavra de Deus.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Irmãos e irmãs, neste dia, neste domingo, nessa festa dos 45 anos, estas são para nós palavras de vida e salvação. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Juntando esse Evangelho com a festa de hoje, nossa festa dos 45 anos, que tem alguns dizer que a Casa Esperança e Vida, a comunidade, a CCV, de fato, é uma obra de Deus. Se não fosse obra de Deus, teria acabado tão depressa, Quem me acompanha mais de perto, acompanhou um pouco a história, desses 45 anos. E sabe que, se dependesse da minha humanidade, tudo tinha ido para o buraco muito mais cedo. Não é fácil. Porém, olhando a história, olhando tudo o que se viveu, tudo aquilo que Deus foi fazendo, eu fazia minha meditação hoje cedo, e mais uma vez, meditando, eu dizia: Senhor, não foi fácil, mas valeu a pena, continua valendo a pena. Olhando a história, medindo as coisas, vendo tudo aquilo que a gente lembra, que foi acontecendo na nossa vida, acontecendo na história da CCV, eu me perguntava: se fosse hoje, para começar hoje a história da CCV, mas com o conhecimento de tudo aquilo que já se viveu para trás,
resposta para Deus? Minha resposta para Deus seria assim de novo. Valeu a pena? Vale a pena. Vale a pena. O que eu aprendi com todo esse tempo, de vivência, de história? Eu aprendi que vale sempre a pena dizer sim para Deus. Mesmo que a gente não entenda aquilo que Deus nos pede, mesmo que a gente às vezes não veja com clareza tudo aquilo que Deus quer, porque Deus nunca é muito claro nas coisas que Ele nos pede. Ele joga, a coisa. Ele joga o anzol, joga a isca, depende de você. Eu aprendi que sempre vale a pena dizer sim para Deus. Por mais difícil que possa parecer, por mais doloroso que possa parecer, por mais que exija uma renúncia e depois mais uma, e depois mais uma, e mais uma, vale a pena dizer sim para Deus. E, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das muitas tentações e das muitas vezes que a gente teve vontade de chutar o pau da barraca e olha, se vira com o teu abacaxi aí, teu companheiro, para mim já chega, Isso já aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo, não vai parar. Quando a gente tem a tentação, tem a vontade, quando você olha para Deus, e quando você vê que esse Deus, e porque era Deus, sabia tudo aquilo que ia passar, tudo que ia sofrer, tudo que ia acontecer na vida dele, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Se ele, como Deus, foi até o fim e faz uma porção de promessas na sua palavra para nós, como na palavra de Deus hoje, tudo que Ele nos promete, a gente olha as promessas de Deus, a gente olha a vida daqueles que viveram antes de nós, na igreja, os santos, e a gente olha para a cruz. Mais uma vez a gente diz, sim Senhor, vamos em frente. Uma coisa que a gente cantou muitas vezes aqui na igreja, segura na mão de Deus e vai, Pois é. A gente segura na mão de Deus e vai para frente. Vai para frente mesmo sem saber o que vai ter aqui na frente, Se tem um buraco, se tem um degrau, se tem uma montanha para subir, não importa. Importa que se o Senhor estiver conosco e a gente segurar de um lado na mão dele, do outro lado na mão da mãe, a gente vai. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo nas dificuldades, a gente vai em frente, vai em frente. A gente olha para trás, diz assim, puxa, que bom, se eu ainda tivesse 35, 40 anos, mas eu tenho 80. O cavalo não trota mais, do jeito que a gente gostaria, do jeito que aqui dentro, a cabeça diz, olha, assim, 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 então você para, você olha para você e diz, não vai dar. Então você tem que renunciar às coisas, renunciar à sua vontade, saber botar o pé no freio, porque você sabe que não vai dar. E aquilo que não vai dar, a gente não se entristece não. Não se entristece não. Porque a gente sabe que existe um limite humano, mas existe um Deus
não dá, eu não dou conta não, faz porque eu não dou conta. Então a gente reconhecer o limite da gente e saber que esse Deus do impossível supera tudo aquilo que a gente não consegue. Né? Valeu a pena, vale a pena, até o dia que Deus nos quiser por aqui. Estamos aí disponíveis para fazer aquilo que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor pedir, até onde a gente aguenta. O que eu não aguento, Ele faz. Com a certeza de contar com a presença dessa mãe que não nos abandona jamais, intercede por nós, caminha conosco, né? Nos toma pela mão e nos momentos difíceis nos toma pelas duas mãos e nos sustenta, nos mantém em pé. Então louvar e glorificar ao Senhor por tudo isso. Gostaria de deixar um tempinho para que aqueles que quiserem pudessem testemunhar, né, aquilo, o que foi, o que é ou o que foi a CCEV na sua vida. Então, 4, 5, 6 pessoas que viessem falar, familiares ou dependentes, seria muito interessante. Coragem. 5 ou 6 pessoas para dar testemunho o que foi ou o que é a CCEV na sua vida. Falar pouquinho, pouquinho, que a gente tem horário, né? Então, por favor. Pode ser o Diego também, se quiser dar uma palavrinha. Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Tinoco. Ser muito breve. A CCV está sendo a minha restauração plena, a minha dignidade de volta, a minha vontade de viver novamente. Muito obrigado por vocês participaram, que nos estão dando essa oportunidade indiretamente, porque deve ter dado muito trabalho. E obrigado, eu agradeço a Nossa Senhora do Pilar, aqui por isso, por todos vocês. Vocês estão me ajudando os meus irmãos e a minha família, porque atrás de mim tem uma família toda esperando a minha restauração. Muito obrigado, Padre. Amém. Boa tarde, meu nome é Adriano. Desses 45 anos, eu faço parte aí de 7 anos. Eu trabalho lá no escritório do Vale, mas eu passei pela caminhada de 9 meses. Em maio de 2017 eu internei. E a CCV para mim é vida. Eu comecei a viver de verdade quando eu admiti que eu não podia mais viver em sociedade. Para mim foi muito difícil eu admitir que eu precisava passar por uma internação, mas como o irmão disse, valeu a pena. São 6 anos, 9 meses e 20 dias de sobriedade, e no ano passado eu concluí a formação bacharel em psicologia, então algo que na minha dependência era algo impossível, eu nunca terminava o que eu começava. Então a CCV para mim é vida nova. E eu agradeço, nunca estive aqui, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, nessa comunidade, e é muito importante para mim estar aqui e conhecer o lugar onde tudo começou. Uma nova vida. Amém? Amém. Boa tarde a todos e a todas, e quero pedir desculpas porque eu não tenho muita familiaridade com o microfone. CCV para mim foi o último suspiro de vida. Eu me encontrava há 3 meses discutindo entre a vida e a morte. Eu já tinha feito umas 4 cartas
de despedida, sou adicto, né, em tratamento, e nas minhas noites de loucura eu pedi a Nossa Senhora e a Jesus Cristo para me mostrar um caminho. Eu fui ceifado na minha adolescência, eu não tive uma educação religiosa. E a CCIV, falando a pedido do Padre Bernardo, para que a gente está vivendo, ela tem mirado isso, uma vida espiritual. Eu admiti que eu era um incompetente para tratar da minha doença. Estou no terceiro passo, que é entregar a minha vida na mão de Jesus, que é Ele que está me governando agora. E eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que contribuíram diretamente e indiretamente, contribuem para a CCV. Hoje a CCV completa 45 anos e eu espero que ela possa viver mais 45, mais 45. E eu estou aprendendo a filosofia da CCV, que é me tornar membro, vivenciar e transmitir aquilo que aprendi. Vida longa CCV. Boa tarde. Meu nome é Ana. Tenho 3 filhos, 68 anos, 67. E meu marido é o meu dependente e eu frequento o NAF. Então eu vou falar mais de mim do que dele, né? Eu estou na comunidade 30 anos, desde 94. Não, faz 30 anos, né? E por muitas coisas assim, e meu marido já, logo que entrou, primeiro dia, que nós fomos na reunião, ele largou, só por hoje, né? Só por hoje, o álcool e a droga, né? Então, na minha vida, eu dedico tudo a Deus e ao Bernardo, porque todo esse tempo eu tive um tempo que eu saí, né? Nós saímos, ficamos 7 anos juntos e depois eu me retirei, eu saí, né? E se Deus sabe, né, por quê? Mas eu sinto muito por ter saído, ficado mais de praticamente 30 anos fora da CCV. E hoje eu voltei, né, da CCV faz 3 anos, 4 anos. Então, eu sou como um filho pródigo. Ia voltar para a casa do pai, mas não sabia como, porque tinha vergonha. Entendeu? Vergonha de voltar. De ter passado todo esse tempo, sabendo que eu podia ter trabalhado todo esse tempo, e não quis, né? Mas eu voltei e fui minha vida, como se eu nunca tivesse saído, como se eu nunca tivesse me afastado, né? Então, hoje eu agradeço todos esses bebês, coordenadores que me acolheu de volta, e vida longa por irmão Bernardo, e salve o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, pessoal.
todos. Meu nome é Padre Xerê, da Paróquia Santa Teresinha, nosso grupo que começou a sair, e a minha saudação para todos aqui presentes. E eu quero dizer que a nossa paróquia, desde o início, quando eu cheguei, inclusive porque tive a graça de fazer parte da criação da paróquia da nossa paróquia Santa Teresinha, então uma das marcas da nossa área paroquial era exatamente o alto índice de dependência química. E eu comecei, por uma coisa diferente, quando eu cheguei quase 35 anos atrás. Então, naquele tempo eu não conhecia a Cristina Civil, conhecia o Frei Hans estava começando uma atividade, tiveram alguns jogos para lá. A gente teve um sucesso razoável, porém, muito longe, o pessoal não aderia à proposta e assim então muita dificuldade para poder levar em frente. Assim também, algumas pessoas da paróquia propuseram nós criar um espaço para a recuperação. Com algumas medidas eu tentei fazer isso lá em Tapiraí, 30 km de Sorocaba. Ganhamos o sítio, começamos e quase que eu bato o recorde do processo. Os próprios vereadores da cidade acharam a gente um invasor, que levava os meninos dependentes lá para tomar conta da cidade. E foi um fracasso também. E depois, através dos irmãos da paróquia, que conheciam a Casa Esperança e Vida, então, puseram que esse caminho, vamos abraçar. E foi muito bem sucedido, graças a Deus. E depois, então, aquilo que me ajudou a acreditar na força da Casa Esperança e Vida foi exatamente isso. A libertação daquela fantasia, daquela marca de uma casa não montada, uma liberação, onde acaba dando para a dependência aquilo que não permite que eles se recuperem, mordomia. E justamente eu gostei, quando fui em Caieiras pela primeira vez, aquela circunstância bem carente, bem humilde, falei, esse é o lugar para nós dependentes. Porque ali, no esforço de cada um, eu acredito muito na formação de caráter. Ali onde o caráter se forma, a pessoa cresce. E ali tinha tudo. Tinha espaço de trabalho, tinha muita carência, porém tinha uma riqueza grande, a espiritualidade do Bernardo e da Casa Esperança e Vida. E é exatamente isso que nós acreditamos. O poder da palavra e da espiritualidade para formar um caráter não só aumentado em força de vontade, dos 12 passos, como também e principalmente a espiritualidade na vida espiritual. E aí então formamos uma equipe que se formou e de 15 pessoas que tomaram a frente e graças a Deus estou muito grato a Casa Esperança e Vida, porque foram muitos piores, muitos pais de família, mortos que se recuperaram até hoje. Hoje em dia o grupo está pequeno, pela palavra da pandemia que afastou muita gente, porém o poder de Deus não precisa de muita gente, por isso acredito no poder transformador da Casa Esperança e Vida. Também tive uma alegria muito grande, um dos meus seminaristas que se tornou padre, o Padre Antônio, que depois foi ser padre do Ceará, na diocese de Tianguá. Ele conheceu a Casa Esperança e Vida aqui na Santa Teresinha, e descendo para o lá, investiu com os recursos da paróquia para formar um grupo lá, que está até hoje, e que já gerou outros grupos, lá no Ceará. O Padre Bernardo esteve lá também, e o pessoal está muito grato à Casa Esperança e Vida. Nós só temos que agradecer a Deus, porque foi e continua sendo uma referência de espiritualidade, uma referência de Deus que age em nosso meio, e aquilo que nós vamos celebrar agora, uma Páscoa do Senhor,
onde vamos experimentar a vida nova em Cristo, a cada nova ser restaurada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero declarar aqui para o Dom Bernardo que eu tenho um profundo amor pelo Senhor, Dom Bernardo. Tenho um profundo amor pela comunidade de Casa Esperança e Vida, porque eu tive na dependência química durante 15 anos, passei por 3 internações, fiz tratamento com injeção, nada disso resolveu, e graças ao jornalzinho que a comunidade tinha, através de um vizinho que deu o jornalzinho para minha mãe, a minha mãe conheceu a comunidade, então eu tive uma primeira experiência, foi lá na Pompeia, que era um grupo. Logo em seguida eu vim aqui para Vila Prudente, fazer entrevista, houve para aqui a Luzia, que foi a primeira pessoa da comunidade que me acolheu, para quem declaro com profundo amor pela Luzia. A palavra que eu tenho aqui como expressão máxima, daquilo que existe de palavra para expressar o que eu sinto é gratidão. Mas gratidão é pouco diante de tudo aquilo que a comunidade me proporcionou. Eu estive no útero da comunidade durante 9 meses, porque a comunidade é uma mãe espiritual. 9 meses do que é o processo de gestação de uma criança. 9 meses na comunidade é um processo de gestação para o renascimento de um novo homem, Novo homem, a conversão. Hoje faz 27 anos que eu estou limpo, graças a Deus. A restauração não é fácil. Restauração tem começo, tem meio, mas não tem fim. Dependente uma vez, sempre dependente. Está sempre vigilante. O processo é complicado. O processo da restauração é complicado. E a comunidade, eu entendo que a comunidade, eu passei por 3 clínicas, mas eu entendo que a comunidade não tem outra igual. A comunidade, ela fecha o ciclo, começando com os grupos. Se não tem condição de ficar no grupo, passa pelo intensivão. Se não tem condição de intensivão, entra para a internação. Depois da internação, volta para o grupo de novo, para fazer a manutenção da sua sobriedade. Nas comunidades, nas clínicas que eu fiquei, o processo era 3 meses, só que 3 meses, o meu corpo de carne e osso já está bom. Aí a gente até brinca, tomei exame, já está bom. Aí vai embora. Mas aí tem que tratar do emocional, do mental e do espiritual. Eu entendo que o processo de dependência química, irmão Bernardo, chega no seu estágio lá do fundo do poço, de uma possessão demoníaca. Então, se não tiver um trabalho espiritual dentro de uma comunidade, para se fazer um exorcismo, que é expulsar demônios, a pessoa não consegue se libertar. É complicado, é por isso que é complicado sair da dependência química. Por isso. E eu, nas minhas meditações, buscando entender um pouco o que significa isso, a questão da dependência, eu cheguei que está tudo ligado na questão do prazer e da dor. O dependente busca a sua droga para fugir de uma dor. Então ele tem que identificar onde é que está essa dor, qual que é a causa dessa dor. A droga para o dependente entra como remédio para aliviar essa dor que ele está sentindo. É um processo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Muito mais profundo. Então, a questão do dependente aqui
buscando a sua glória. Ele tem que buscar o seu prazer superando a dor. Tem que superar a dor. A dor, o que é a dor? São a nossa convivência diária, é o nosso dia a dia. É o nosso embate em casa, é o nosso embate no trabalho, é o nosso embate na escola, é o nosso embate no trânsito. Então, quando tem esse embate, a gente cria uma coisa, um vulcão que entra dentro da gente, é a nossa história. Tem muita coisa para dizer, né? Mas eu vou ficar por aqui, agradecendo mais uma vez um profundo amor que eu tenho pelo irmão Bernardo, e acredito que o irmão Bernardo é um homem santo, irmão Bernardo. Eu tenho isso do Senhor. Muito obrigado, irmão Bernardo. Salvação.
confiantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, com o bispo desta região, com o meu bispo Dom José, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai estas oferendas, Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Por todos os que passaram pela CCV, os nossos núcleos, coordenadores, diretores, os contribuintes da CCV, todos os que passaram pela comunidade como irmãos, consagrando sua vida, todos nós, e de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos, e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cício, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos nos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos aos céus, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo:
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, o precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por muitos, para a remissão dos pecados. Fazem isso em memória de mim. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, nos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, um sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna, cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste dos dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar dos céus, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. O Espírito nos muda no socorro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Rezamos pelos falecidos, os nossos antepassados, aqueles pelos quais ninguém reza, ninguém pede. Rezamos que Padre Pio, Nossa Senhora e São José batizem as crianças que morreram sem batismo e que foram abortadas. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. A todos nós pecadores, que esperamos a vossa imensa e infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessai de criar, santificar, vivificar e abençoar estes dons e distribuí-los entre nós.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pela presença, tanta gente que eu não via há muito tempo, mas cujas pessoas a gente alimenta muito carinho, porque todo mundo de alguma forma nos ajudou, de alguma forma ou de outra, mas nos ajudaram a levar CCEP até esse momento. Continuamos rezando uns pelos outros, valeu a pena, vale a pena, vamos em frente, não é? O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça com seu amor de Pai, com a paz de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo e com a alegria de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudando a nossa Mãe do céu. Eu não sei o hino todo, eu só sei a primeira estrofe, né? Eu canto a primeira estrofe, depois alguma coisa que todos nós saibamos, tá? Virgen Santa Madre Mía, pedacinho gravou na cabeça, tá bom? Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Virgem da Trindade, Consoladora da Esperança, fazei crescer em nós a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na alegria do Cristo vivo ressuscitado, nos saudando uns aos outros. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.